Meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos, mais uma vez, meditar na Palavra de Deus, no Salmo de número 10, apenas 2 versículos, o versículo 16 e o 17, que assim está escrito: O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Rei eterno, fale aos nossos corações. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, crendo na assistência poderosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, Davi, agora, como que tendo saciado os anseios do seu coração, expressa seu regozijo e sua gratidão a Deus. Ao chamar Deus de Rei Eterno, ele apresenta um emblema de sua confiança e alegria. Com o título Rei, ele reivindica para Deus o ofício de soberano do mundo, e ao descrevê-lo como Rei Eterno, ele prova quão absurda é a tentativa de dominá-lo e de confiná-lo dentro dos limites do tempo. Louvado seja o nome do Senhor por sua grandeza, Rei Eterno, Senhor nosso. E quando Davi diz, da sua terra somem-se as nações, o significado destas palavras é o seguinte: a Terra Santa, Jerusalém, finalmente havia sido expurgada das abominações e impurezas com que fora poluída. Constituiu-se numa terrível profanação o fato de a terra que havia sido dada por herança ao povo de Deus e distribuída com os que o adoravam com pureza, passasse a nutrir os habitantes ímpios e perversos. Com este termo nações, ou em outras traduções pagãos, Davi não quer dizer estrangeiros, e os que não pertenciam à raça de Abraão segundo a carne, mas os infiéis que falsamente se vangloriavam de pertencer à família de Deus, justamente como hoje. Muitos que são cristãos nominais ocupam um espaço no seio da igreja. Não é nenhuma novidade que os profetas chamavam de apóstatas os que se haviam degenerado das virtudes e vidas santas de seus pais, evocando o título de pagãos, bem como comparando-os não só com os incircuncisos, mas também com os próprios cananeus, que eram os mais detestáveis de todos os pagãos. Nós vemos em Ezequiel, capítulo 16, versículos 1 ao 3, o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Davi, portanto, ao aplicar o desonroso título de pagãos aos falsos e bastardos filhos de Abraão, rende graças a Deus por haver ele expulso de sua igreja uma classe tão nociva. Com esse exemplo, somos ensinados que não é nenhuma novidade se em nosso próprio tempo virmos a Igreja de Deus poluída por homens profanos e irreligiosos. Devemos, contudo, rogar a Deus que purifique imediatamente a sua casa e não deixe seu santo templo exposto à execração de homens infiéis. Meus amados irmãos e irmãs,
O salmista Davi continua em seu salmo dizendo: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Quando os infiéis prevalecem na igreja ou excedem os fiéis em número, devemos incessantemente rogar a Deus que os erradique. Porquanto um estado tão confuso e vexatório deve seguramente ser motivo de profunda tristeza para todos os servos de Deus. Com estas palavras, o Espírito Santo também nos assegura que o que Deus desde outrora concedeu aos pais em resposta de suas orações, nós, nos dias atuais, também receberemos. A sequência do versículo diz o seguinte: Tu lhes fortalecerás o coração. Meus amados irmãos, de forma variada, alguns dão um outro sentido para o que nós queremos dizer nesta hora. Alguns dizem o seguinte, que o significado dessas palavras é: Tu farás que seus desejos se concretizem. Outros dizem que tu moldarás e santificarás seus corações pela graça, para que nada peçam em oração, senão o que é certo e esteja em harmonia com a vontade de Deus. Conquanto seja piedoso este significado para estas palavras de Davi, nós entendemos que essas explicações são um tanto forçadas. Davi, com estas palavras, ele magnifica a graça de Deus. Ele fortalece e conforta os servos do Senhor em meio às tribulações e angústias com estas palavras, a fim de que não submergissem em desespero, munindo-os com vigor e paciência, inspirando-os com sólida esperança e incitando-os também à oração. É uma bênção singular esta que Deus nos confere quando, em meio às tentações, Ele vem e nutre os nossos corações, não os deixando retroceder dele, nem buscando em outra fonte algum outro apoio e livramento. O significado do que imediatamente se segue, quando está escrito: e lhes acudirás, consiste em que não é em vão que Deus dirija os corações de seu povo e o guie em obediência aos seus mandamentos, para que seu povo olhe para ele e o invoque, cheio de esperança e paciência. Não é em vão, porque seus ouvidos jamais se fecharão ante os gemidos de seu povo. Portanto, ordena-se aqui a harmonia entre os exercícios espirituais, religiosos, porque Deus não tolera que a fé de seus servos feneça ou fracasse, nem permite que eles desistam de orar, mas os mantém perto de si, pela fé e pela oração, até que realmente se evidencie que sua esperança não foi nem vã, nem ineficaz. Por isso o salmista diz no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus bendito, queremos cada vez mais confiar em Ti, Deus eterno. Tudo passa nesta vida, mas o Senhor e a Sua palavra permanecem para sempre. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém.